Muito bem, pessoal. Boa noite a todas e todos. Estamos começando mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as contaminações nos ancoramentos, ok? E depois a gente faz a nossa tradicional quebra de contratos de alma, tá? Porque quem não faz quebra de contrato não ascensiona. E aí, como todos nós queremos ascensionar, então temos que fazer, sim, os nossos decretos de quebra de contrato, ok? Então, vamos começar pelo ancoramento da nossa apresentação. Bom, pessoal? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês poderem, na medida do possível, acompanhar, certo? Então, está aí na tela, ok? E vamos lá. Então, começamos nosso ancoramento de hoje colocando foco na respiração, fechando nossos olhos, procurando estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste de nossa base cognitiva, ok? Junto às estruturas de conhecimentos mais sutis, que de uma certa forma nos tiram da zona de conforto, essa zona de conforto dimensional a qual nós nos encontramos, tá? Colocando-nos para uma zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, vamos, então, elevando nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções aos mais altos degraus desta multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a esta realidade. Sintonizamos para esse ancoramento a supramônada, direcionada a esse projeto avatárico, suas mônadas, seus Voronandecs, Danonandek, Melquisedecs, Goronandecs. Sintonizamos a Aliança Unida de Planetas do quadrante Teta, as federações sistêmicas sob as diretrizes de Alcione, a Confederação Intergaláctica, local de Nebadon, a Confederação Multidimensional, a Supraconfederação de Orvonton. Então, mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares, para que neste encontro, os conhecimentos transcendentais tenham significado agregador para o nosso esforço ascensional. Que os aspectos positivos do nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar dessa nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos que estão chaveados, face até então nossa imaturidade multidimensional. Que os guardiões desse módulo chamado Samadhi se façam presentes em comunhão com as forças telúricas e com os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras, nos interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação deste espaço multidimensional de cura e de conhecimento. Assim, encerramos esse assentamento com o mantra da transmutação. Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Dijai Shiva Om Shivonkara, Dijai Shiva Om Shivonkara, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Onkara, Hari Hari, Hari Hari, Hari Onkara. E que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além dos nossos horizontes. Selamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Ok? Agora, cada um voltando ao seu tempo. Vamos agora entrando na nossa apresentação, colocando. Vou entrar aqui na apresentação. Eu só. Aqui. Bom, então vamos lá, pessoal.
O assunto são as contaminações multidimensionais dos ancoramentos, ok? A gente tem visto nas últimas semanas, né? A gente tem falado muito sobre ancoramento, porque esse é um procedimento, é uma tecnologia, tá, de, assim, uma importância capital, tá, para esse nosso processo de crescimento multidimensional. E é uma ferramenta que está nas nossas mãos, certo? É uma ferramenta de ampliação multidimensional. Ela é tão boa, vamos dizer assim, como essas práticas que a gente procura um terapeuta, né? Como no Reiki, como a Tamiana, como as câmaras arcturianas, com qualquer outro tipo de tratamento multidimensional. Só que a diferença é que o ancoramento, você não precisa procurar um terceiro para realizá-lo. Você mesmo pode fazê-lo. Então, quer dizer, a governabilidade dessa prática está nas nossas mãos. Então, essa é uma das vantagens, né, de se praticar o ancoramento, né, de ter esse conhecimento dessa tecnologia multidimensional. Por quê? Porque você não depende de ninguém para a sua realização. Você mesmo é o seu gestor, é o gestor, pode ser o gestor da sua verticalização, ok? Então, o ancoramento, ele tanto serve para a gente tentar fazer, né, buscar o contato com os seres dos outros planos, tá? Como também serve como um mecanismo de proteção eletromagnético, tá? Porque na medida que você ancora, você aproxima do seu campo a sua egrégora, né? E se essa prática ela se torna sistemática, você vai, então, fortalecendo esse contato com outro plano, né? De uma forma que o seu campo começa a ficar preservado, né? É como você, por exemplo, ir na academia de musculação todos os dias, ou em alguns dias da semana, né? E aí, inicialmente, você chega lá, não levanta nem 10 quilos. Por quê? Porque a musculatura, né, não está acostumada a levantar aquele peso, ok? Mas se você continuar na sua prática, dali, digamos, 3 meses, você já está levantando 15 quilos, né? Dali 6 meses, 40 quilos para você pode ser fichinha, entendeu? Então, a mesma coisa é o ancoramento. Na medida em que a gente vai fazendo, vai realizando essa prática, né? Esse contato com os nossos, como é que eu posso dizer, as nossas interfaces que estão do outro lado, elas vão se tornando mais fortalecidas, ok? E você vai também percebendo algumas diferenças na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Esse aqui nós já passamos. Então, para a gente entrar nesse assunto, aí eu quero saber quem é que já tomou a pílula vermelha hoje. Que é a pílula que nos tira ilusões, tá? É a pílula que faz a gente cair na real, para poder justamente enfrentar de uma forma amadurecida, né, todos os desafios que essa experiência aqui nesse planeta, nesse mundo aqui, né, está colocado para que a gente procure superar, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide. Bom, então, olha só, pessoal, as contaminações multidimensionais no ancoramento, tá? São como invasões imperceptíveis que acontecem quando algo fora do que você está buscando se infiltra subrepticiamente ou subliminarmente em nossa esfera energética e bloqueia ou distorce sua tentativa de verticalização, ok? Vocês já tinham pensado nisso? Porque, assim, até agora, a gente tem falado... Oi? Quem falou aí? Nunca tinha pensado nisso. Então, olha só, presta atenção para esse detalhe, tá? Ele é bastante importante, porque agora a gente começa a entrar na sutilização da coisa, entendeu? A gente já tem, por exemplo,
o formulário para fazer o decreto de ancoramento, tá? E lembrando, o formulário, ele é um guia, é uma referência, entendeu? Vocês podem, a partir, tá, daquele modelo, vocês podem formatar o seu ancoramento, ou seja, colocando aqueles elementos que batem mais com vocês, entendeu? Os elementos da sua egrégora, né? Por exemplo, se você é católico, tá? Então você vai colocar ali quem? Os ícones da sua fé, da sua religião, ok? No ancoramento, tá? Se você, por exemplo, é budista, você vai colocar ali no ancoramento, né, as referências dessa sua filosofia existencial, ok? Se você é umbandista, você vai colocar ali no seu ancoramento, né, as entidades que estão dentro do seu panteão vocacional, ok? Então, você adapta à sua realidade, tá, os decretos de ancoramento, certo? Já avisando, não existe só um ancoramento. Eu passei, até vocês já devem ter percebido isso, porque eu passei um modelo de ancoramento noturno, né, para fazer antes de dormir, né, pela importância que assume a prática desse ancoramento nesse momento do dia, né? Quando a gente dorme, o nosso corpo astral ele começa a volitar, né? Então, justamente para que ele possa se deslocar para ambientes, como é que eu posso dizer, mais interessantes na nossa perspectiva, é necessário a gente ancorar. E aí, quando tu dorme, tu perde meio que ali a consciência e aí tudo pode acontecer. Então, a gente faz um ancoramento noturno justamente para se precaver, né? Bom, mas nos outros horários do dia, você também pode fazer o ancoramento, né? Claro que não vai fazer aquele ancoramento noturno, mas vai fazer o ancoramento, né, para a fase do dia que você está ali vivenciando. Então, ao acordar, tem um ancoramento, né? Lá para o meio da tarde também você pode fazer um ancoramento, ou, por exemplo, quando você se depara com uma tarefa, você vai entrar numa reunião de serviço, você vai fazer uma prova, você vai estudar, vai fazer qualquer atividade, seja ela cognitiva ou de lazer, você pode fazer um ancoramento, porque você vai estar trazendo, tá, para o teu campo, tá, a tua egrégora, os seres que compõem, sabe, o seu, digamos assim, o seu eu maior, porque nós fazemos parte de uma composição maior, né? Nós somos que nem, aqui nessa dimensão, na quarta dimensão, nós estamos que nem pontas de lança. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não somos só isso que nós estamos vendo aqui, né? Esse ser de carne e osso. Nós somos aqui a manifestação física na quarta dimensão, certo? De uma consciência maior que tem as suas interfaces nos outros gradientes multidimensionais. Então, tudo isso forma a nossa egrégora, né? E aí, então, que está a importância de fazer o ancoramento, né? Você vai pegando essa prática de fazer o ancoramento ao longo do dia, porque você vai estreitando essa relação multidimensional que vai ser fundamental para depois, quando a gente sair daqui, né, nosso tempo aqui acabar, né, você que estabeleceu essa parceria com as suas interfaces, quem vai estar te esperando desse outro lado, porque aí essa consciência que está presa aqui na quarta dimensão, ela volta, né, para outra dimensão, e aí quem está esperando, você tem mais garantia de ser, né, os seres que fazem parte desse teu conjunto, dessa tua egrégora, ok? Então, assim, esse slide aqui, ele está nos falando o seguinte, que muitas vezes, pelo nosso estilo de vida, tá, esse nosso canal de comunicação com essas interfaces que estão do outro lado, que tem todo o interesse, sabe, na nossa evolução multidimensional, muitas vezes elas estão contaminadas e a gente não tem uma percepção mais objetiva dessa situação, né? E as coisas passam a não acontecer da forma como a gente estava esperando que acontecesse, tá? Então, fiquem cientes de que podem haver, sim, infiltrações
rachaduras, vamos dizer assim, né? Nesse nosso tubo de conexão com as nossas interfaces, ok? E isso tudo acaba atrapalhando esse processo de verticalização. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para o próximo slide. Presenças indesejadas no campo pessoal. Olha só. Então, aqui na imagem, a gente tem uma pessoa que está num caminho, digamos que esse aqui representa o nosso caminho de vida, né? O nosso caminho desta experiência. E esse caminho, a gente não está só. Mesmo que a gente não perceba, né? De acordo com a limitação dos nossos, acho que 5 sentidos, né? A gente não percebe muita coisa que está além, né, desse gradiente de percepção, tanto visual como sensorial, ok? Mas existem muito mais coisas no universo do que a nossa percepção aqui limitada nesse momento pode captar, né? Então, olha só, comumente, em situações como essas, frequentemente tais influências negativas estão inseridas na jornada da pessoa. Tá? Por quê? Devido aos compromissos espirituais ou multidimensionais que ela carrega dessa existência ou de existências anteriores e que ainda não foram revogados. Aí entra a importância, então, da revogação de contratos de alma. Tá? Esses seres obsessores a seguem de forma dissimulada em busca de retaliação ou quitação pelos acordos e persistem devido à ausência de harmonização interior e práticas de limpeza energética em seu campo, em seu próprio campo, ok? Então, vamos lá, eu vou explicar um negócio aqui. Nós colocamos aqui no texto, por exemplo, que ela carrega dessa existência ou de experiências anteriores, tá? Então, assim, contratos de alma que a gente faz nessa experiência aqui, nessa vida, não é muito difícil de entender. Tudo bem, a gente pode até não saber, não entender como é que se faz esses contratos, né? Mas isso é uma outra coisa. Mas agora, contratos aqui a gente faz nessa vida e todo mundo entende isso. Agora, quando fala assim de experiências anteriores, que ainda não foram revogados, é que merece aqui uma explicação, tá? Em apresentações anteriores, até mesmo presencial, eu já havia feito referência a essa situação, né? Inclusive numa apresentação que, se eu não me engano, o nome dela foi Encarnação ou Encarnações, né? E aí a gente fez toda uma apresentação mostrando que existe encarnação no singular e não encarnações, da mesma consciência, tá? Por quê? E aqui eu vou falar rapidamente, só para reforçar, né, a memória de vocês. É o seguinte, em cada experiência aqui, seja na Terra ou em outro planeta de exclusão, tá? Dentro dessa experiência da ordem micaélica, o que ocorre? Cada personalidade é uma novidade, sabe? Dentro da vida que está se levando. Por quê? Porque você já deve ter percebido que quando nasce, você nasce zerado em termos de memória, né? A criança não sabe nada, não sabe quem são seus pais, não sabe onde que está no hospital, não sabe nada. Então, ela tem que ter todo um suporte de vida, né? E, com o tempo, ela vai aprendendo a amarrar o sapato, a saber quem é a vovó, o vovô, a titio, o papai, a mamãe, aquela história toda, né? E leva uns bons 20 anos, né? Até o quê? Até você ter uma base de personalidade. Porque quando você nasce, você não tem uma personalidade. Então, a personalidade ela vai se formar através das experiências, né? E do meio cultural ao qual você está vinculado. Entendeu? Então, assim, a escola, ela ajuda a formar a personalidade. A religião da família ajuda a formar
a personalidade, né? A sociedade local ajuda a formar a personalidade, né? Os amigos da rua ajudam a formar a personalidade. Todas essas influências de interdependência pessoal e social vão formando uma personalidade. Então, esse mental inferior que somos nós aqui, que estamos dentro de um avatar, participando dessa experiência, a gente é que nem uma inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela aprende na medida em que vai vivendo, que vai trocando informações com o meio. Ela vai formando também uma personalidade, né? A sua percepção dos fatos e do mundo que a reveste, ok? Então, assim, a personalidade, ela é desse momento. Né? Então, por exemplo, aqui, tem uma personalidade chamada Sérgio Augusto Coelho, que está vivendo aqui e agora. O Sérgio Augusto Coelho nunca viveu antes, em outras experiências. Isso não quer dizer que não tenham existido outras experiências. Existiram outras experiências, mas não com essa personalidade. Quem observou e participou, de uma certa forma, destas outras experiências foi o nosso mental superior. Ou seja, o mental superior do Sérgio, ele observou, ele sentiu, né, o que o seu avatar nas outras experiências estava fazendo, entendeu? E aí, quando chegar, por exemplo, no final, né, no tempo de duração dessa experiência aqui do Sérgio, o que acontece? Toda essa informação aqui que foi compilada, que foi analisada, que foi transformada em conhecimento, ela migra para quem? Para o mental superior. Então, toda essa vivência, essa experiência, ela vai para o mental superior, assim como as outras experiências das outras personalidades que me antecederam, que antecederam você, migrou para o mental superior de cada um. Lá estão registradas todas essas lembranças, ok? É por isso que está na nossa mão, nas nossas mãos, né, nesse momento, fazer a diferença. Porque é você aqui agora que está tendo essa experiência e é você aqui agora que está tendo a atenção do seu mental superior. Então, se ainda está tendo essa experiência aqui, em que nós estamos, de uma certa forma, envolvidos com a questão kármica, significa que os nossos irmãos de alma, tá, que nos antecederam, eles não conseguiram conquistar a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? É a ascensão. O que significa ascensão? É não precisar mais encarnar. É quando você praticamente quita o karma, ou pelo menos o percentual de karma e de polaridade, né, que te prende aqui. Então, quando isso acontece, há, de uma certa forma, uma identificação muito forte entre você e o seu mental superior. Vocês praticamente se fundem. Você se torna ele e ele pode se tornar você também. Isso vai acontecendo ao longo da vida, até de uma forma subjetiva, mas para aqueles que conseguem estabelecer essa sintonia, né, que pode colimar numa, como é que eu posso dizer, numa fusão entre essas mentes. E aí você se transforma nele e ele se transforma em você. E isso significa o quê? A vida eterna. Então, está nas tuas mãos, nesse momento, nessa experiência, fazer a diferença, ou seja, fazer tudo aquilo que os teus irmãos de alma não conseguiram fazer. Né? E o que foi aproveitado de cada experiência passada está lá no hardware do teu mental, do mental superior, ok? Então, é isso que a gente traz com relação às experiências anteriores. Elas não foram nossas, mas foram da nossa família de alma, dos nossos irmãos de alma. E por ressonância, o que ocorre? A gente acaba carregando, né, o seu, digamos assim, os seus emaranhados. Então, é por isso que a gente diz assim, temos que revogar os contratos de vidas passadas. Mesmo que não tenha sido
né? Esses contratos realizados por esse avatar que está aqui agora. Mas ele é um herdeiro. É um herdeiro do quê? Daqueles que o antecederam. Então, está nas suas mãos hoje fazer essa limpeza, ok? Vamos para o próximo slide aí. Tem alguma dúvida até aqui? Está tudo ok? Está tudo ok? Vamos para o próximo slide. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Então, prática de limpeza de contratos e de campo energético. Então, dessa forma, torna-se fundamental para aqueles que buscam por caminhos multidimensionais realizarem a revogação dos contratos de alma da presente vivência e também das vidas anteriores, além de manter uma prática regular de desobsessão ao longo de toda essa vida, mesmo que de maneira esparsa. Então, o que, que significa isso? Né? Para que a gente possa ir cortando essas amarras, como está aqui ó, nessa imagem à esquerda, né? Tem um ser aqui, um avatar, né? Que ele, na nossa percepção, ele despertou, sabe? E está fazendo a sua parte no sentido de uma verticalização multidimensional. Então, vocês podem ver que aqui as amarras estão sendo cortadas, estão sendo libertas, está se libertando do quê? Das ressonâncias passadas, daquela herança negativa, né, dos seus irmãos de alma, ok? Então ele está se libertando como? Através das quebras de contrato, das revogações de contrato, né? E aqui a gente pode ver, ó, os pergaminhos aqui representam o quê? Os contratos que vão sendo, ó, extirpados do seu campo, ok? Na medida em que ele vai tomando essas providências de ordem multidimensional, que não é só a quebra de contrato, mas são os ancoramentos que dão a força, né, e a vitalidade multidimensional, né, suficiente que ele precisa para realizar esse trabalho de limpeza multidimensional. E aí, gente, é importante a gente ter na nossa rotina, sabendo que esse mundo aqui, a Terra, né, é um mundo que tem uma quinta dimensão, na sua baixa quinta dimensão, tá? Um ambiente extremamente infectado de energias pesadas e negativas que visam, de uma certa forma, sugar as nossas energias. Então, sabendo disso, tá? Mesmo que não esteja assim tão aparente, né, aos nossos olhos, mas as pessoas percebem quando há algo estranho e diferente na sua vida, né? Quando surgem pensamentos negativos do nada, se a pessoa ela se auto-observa, ela diz assim, não, para aí, mas por que eu estou pensando nisso? Né? Esse pensamento não é meu. Então, porque se a pessoa ela tem esse tino é porque ela está se auto-observando. E a partir dessa autoobservação e sabendo que existem outras consciências, né, em dimensões próximas à nossa, que estão aqui numa incoerência quântica, tá? A nossa faixa dimensional, e como nós estamos numa dimensão mais espessa, nós não o vemos. Mas eles nos veem, porque eles estão muito próximos. E a gente não os vê justamente por essa incoerência quântica, ok? Mas eles conseguem entrar no nosso campo. E eles conseguem nos influenciar. Então, é por isso que a gente tem que estar vigilante. Tem que estar se auto-percebendo. Justamente para quando perceber essas influências nocivas, a gente tomar as nossas providências. Porque quem anda na mecanicidade e não percebe essas coisas, tá, acaba sendo levado por essas influências, sabe? E você sai totalmente do rumo da sua programação de vida, ok? E o resultado, evidentemente, não vai ser bom. Então, qual que é a estratégia? É todo mês você fazer apometria, todo mês, se possível, você tomar um passe, todo mês, se possível, você submeter ao reiki, porque são mecanismos de limpeza multidimensional que, de uma certa forma, protegem o nosso campo eletromagnético. Isso é fundamental
Para que a gente possa ter uma vida plena, boa e mais segura. Mais segura no sentido de você, eu, qualquer um, poder realizar aquilo que nós viemos fazer aqui. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos ajudar a mudar alguns aspectos dos códigos psicológicos do nosso mental superior. Ok? Se você conseguir isso, é possível que você ascensione. Se você não tomar essas providências técnicas, isso é tecnologia, isso é técnica, tá? De ordem multidimensional, certamente a sua programação ela vai ser prejudicada, porque nós estamos aqui falando em programação, vamos lá, na linguagem de programação, os bugs que entram no seu sistema vão ocasionar mudanças negativas na sua programação. Né? É que nem os vírus que colocam dentro dos programas, são os bugs dos programas, que muitas vezes até mesmo inviabilizam a execução de uma determinada programação. E vocês têm que ter em mente que a nossa vida ela tem uma programação. Então, como é que você coloca esse antivírus? Adotando essas práticas de uma forma sistemática, né? Participando lá das camas arcturianas, quando é possível, claro que nem todo domingo as pessoas podem, né, ir lá no Samadhi, submeter as camas arcturianas, né? Mas procure sempre que possível fazer isso, sabe? Reiki, como é, o pessoal até ontem fez o curso de, como é que se chama? Quem é que fez o curso ontem? Como é que chama? Tamiana. Tamiana? Isso, Tamiana, Tamiana. isso, Tamiana, olha aí, ó. Então, você faça uma autoaplicação todos os dias, ou sempre que for possível, entendeu? A apometria é fundamental que a gente, assim, digamos, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, submeta, sabe, as sessões de apometria. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando está chipado de uma forma negativa. Porque chip nós temos. Por exemplo, a sua própria egrégora, o seu comando estelar, etc., ou a sua hierarquia, eles te chipam. Para quê? Para que você tenha mais abertura frequencial com relação a eles. Aquele contato que eles estão tentando realizar com você, né? E não é esses contatos do terceiro grau, que nem aquele filmezinho, não é isso. Mas os contatos são downloads, influências, inspirações que eles nos passam. E quando a gente está frequenciado, a gente consegue captar ideias que a gente pensa às vezes que é da gente. Mas não são ideias nossas, são ideias da nossa multidimensionalidade, que foi possível chegar até nós porque nós estamos com os canais abertos. Né? Isso acontece muito com os roteiristas e diretores de filme norte-americano, porque se vocês forem ver muitos filmes de ficção científica, sabe, são filmes em que essas pessoas, de uma certa forma, canalizaram informações. Mas por que isso acontece com eles? Porque os filmes são meios de comunicação de massa. Então, é um canal, é uma forma que, digamos assim, a Federação Galáctica tem de ir preparando a humanidade, sabe, para situações que, para nós ainda, a gente encara como uma ficção científica. Mas toda a ficção científica, em algum momento, se torna realidade, ou quase todas elas. Ok? Então, esse é um exemplo, sabe, de canalização. Mas isso acontece por quê? Porque essas pessoas, elas vieram, possivelmente, para isso. Mas, ao virem para isso, elas também não se deixaram contaminar, sabe, por todo esse campo negativo da dualidade do nosso planeta, ok? E nós temos chance de fazer a mesma coisa, através da limpeza consciente do nosso campo multidimensional, ok?
Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Olha só. Nivelamento frequencial. Outra questão de grande importância é o impacto dos sentimentos, pensamentos internos, caso a pessoa que está realizando a ancoragem não se tenha livrado de suas energias negativas, se ainda suas energias não tem, que ainda podem estar presentes, se nossas emoções e intenções não estiverem alinhadas com os propósitos dos seres de ordem mais elevada do plano astral, com os quais estamos tentando nos conectar por meio da verticalização, eles não se manifestarão para aquela pessoa e se afastarão, deixando uma abertura energética que poderá atrair outras formas de energia ou consciência, de acordo com a vibração negativa que a pessoa está emanando. Então, é o seguinte, até o slide anterior, número 7, nós estávamos falando da forma, ok? Da forma. Agora nós estamos entrando aqui mais no campo da essência. Por quê? Olha só a sutileza da coisa. Porque, gente, não adianta só fazer o ancoramento. Olha só, não adianta fazer só a quebra de contrato. Não adianta você fazer a tamiana. Não adianta você fazer a apometria, submeter as câmaras arcturianas, ao reiki ou a qualquer outra terapia multidimensional de limpeza de campo, se a produção do seu campo está poluída. E qual que é aí o... E qual que é essa matéria-prima propulsora, sabe, da energia que você tem? São os seus pensamentos, são os seus sentimentos. Então, se a pessoa ela pensa de uma forma negativa, tem uma indução egocêntrica, vamos dizer assim, né, que vai também gerar pensamentos limitantes, ela acaba produzindo uma vibração de baixa frequência. Vocês lembram lá a tabelinha lá do Hawkins? Tabela das emoções, que na verdade a gente pesquisa o quê? A gente pesquisa ali, são as vibrações. Né? Então tem a vibração do medo, tem a vibração da vergonha, tem a vibração da apatia, etc. Tal. Todas elas estão abaixo de 200 Hz. Então as pessoas, quando têm esse tipo de frequenciamento, sabe? Não adianta elas fazerem esses procedimentos, porque quem elas estarão atraindo para o seu campo não são aqueles seres que estão interessados na nossa verticalização. Não é o seu anjo da guarda que vai entrar no seu campo, né? É o seu diabinho de estimação que você vai estar ativando, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só a situação. Digamos que alguém trabalha lá, sei lá, num supermercado, tá? Trabalha no supermercado lá, repõe estoque, ou é caixa, lá seu, qualquer coisa. Qualquer função dentro do supermercado. E aí tem um chefe lá, um gerente, né, que é um carrasco, certo? O cara vive praticando assédio moral, perseguindo os colegas, etc. Tal, pra... E aí, isso é muito comum, quem está submetido a esse tipo de situação, começar a sentir raiva, né? Sentir raiva daquela pessoa. Né? A gente diz assim, isso é até normal. Ok. É normal, gente, eu vou falar para vocês, quem está no mesmo padrão vibratório. Porque isso gera o quê? Um ciclo vicioso de retroalimentação de energias pesadas. Então, os caras começam a pensar, né? Esse cara aí, eu quero que aconteça isso na vida dele, que isso aí é não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que é um filho de não sei do quê. Pois tal, então, ele começa a ser atingido por inúmeras flechas energéticas, ok? Agora, muitas dessas flechas, quando não encontram seu alvo, elas voltam para o seu emissor.
e você cai num ciclo vicioso. Esse não é um ciclo virtuoso, né? Então, o que ocorre? Possivelmente, essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de perseguição, elas não percebem, mas elas não são muito diferentes do seu perseguidor. E elas só não fazem o mesmo, anotem aí, elas só não fazem o mesmo porque não têm o mesmo cargo. Porque se possivelmente estivesse naquele cargo de chefia ou de gerência, etc., tal, estariam fazendo a mesma coisa ou até pior. Porque elas já demonstraram que o sentimento é o mesmo. Elas estão no mesmo padrão vibratório. Aí diz assim, tá, mas então, peraí, o que eu vou fazer quando alguém está me prejudicando, está fazendo isso, está me agredindo, etc, tal, etc, tal. Claro que se for uma agressão física, você tem o direito de se defender. Isso é legítima defesa. Mas para por aí também a sua ação, entendeu? Agora, num nível energético, num nível mental, o que você tem que fazer é estar em outra frequência, numa frequência superior. E aí, qual o pensamento que você vai emanar para aquele cara, né, que está prejudicando uma série de pessoas? Você vai mandar para ele pensamentos de harmonização, para criar o quê? Um ciclo virtuoso. E aí você vai estar contribuindo para sair daquela frequência e da egrégora daquele ambiente, né, que está se revelando pesado. Então, quando você adota esse tipo de postura mental e emocional, você começa a atrair quem? Você começa a atrair para o seu campo consciências e seres que estão compatíveis com essa sua vibração, né? E aquela situação que você está vivendo, ela se torna uma situação momentânea. Em algum momento você vai sair dela, se essa situação não melhorar. Então, as coisas vão acontecer até o momento que elas têm que acontecer, porque você está passando por uma experiência, e não é nenhuma aprovação. Você, de uma certa forma, está sendo testado, e está se testando no quê? Na sua fé. Você está sendo testado no quê? Na sua retidão. Ah, você agora pensa assim, então você agora pensa de uma forma correta, etc. Tal. Então vamos ver se é isso mesmo. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, que lá na dimensão multidimensional é onde estão as escolas de ética e de moral, né? Onde a gente aprende que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que respeitar, né, o livre-arbítrio das pessoas. Você aprende uma série de coisas e se vivencia, de uma certa forma, um ambiente de baixa dualidade. Agora, onde é que vai ser o teste para saber se realmente esses valores, né, de virtudes foram galvanizados? É aqui. Aqui na Terra, lembre-se disso, a Terra é um campo de provas. E é por isso que a gente passa por tantas turbulências. Mas na medida que você vai avançando essas turbulências, sabe? O horizonte ele vai se tornando mais azul, ele vai se tornando mais rarefeito, porque você já está passando por situações que você demonstrou que já superou. Então, não vai mais necessitar vivenciá-las novamente, ok? Mas lembrem disso, aqui é o campo de provas, tá bom? Então, assim, além de fazer esses procedimentos, né, de tecnologia multidimensional, você tem que começar a trabalhar no seu interior, que é a sua ecologia interna. Lembrem-se disso, ok? Aí uma coisa começa a agregar na outra. A forma e a essência. Até aqui tudo bem? Vamos então avançar aqui para o próximo slide. Bom, olha só.
Qualquer ser do lado de lá poderá acessar seu campo. Essas consciências podem até não ser realmente mal intencionadas, mas não serão necessariamente aqueles que foram intencionados. E dependendo da sua ética, desculpe, pode se passar por aqueles que você está tentando contatar. Portanto, o que realmente assegura um contato limpo e uma atenção de seres superiores é a sua frequência mental e emocional e comportamental neste plano, para que você seja visto como alguém que mereça o investimento de tempo daqueles nesta interação. O que significa isso, gente? Olha só, energia no outro plano é ouro. Então, lembrem-se, eles não vão ficar perdendo tempo com pessoas que não conseguem sair do seu umbigo, porque é energia que está colocando fora. Enquanto eles poderiam estar atuando em outras frentes, eles não vão ficar perdendo tempo com pessoas que ainda não estão dispostas a enfrentar ou perceber as suas sombras. Entenderam? Então, isso é fundamental a gente ter em vista essas situações, tá? Principalmente para quem está começando a fazer os ancoramentos. Tá? Então, esse ser aqui, ó, da imagem, você pode estar... Ó, ele está aqui fazendo uma canalização, está fazendo um ancoramento, ok? Então, você pode entender aqui que esse ser da sua egrégora está se aproximando ou está se afastando. E esses seres que estão aqui fora da mandala, né, ou eles estão se aproximando, ou estão sendo impedidos de entrar no campo daquela pessoa que faz o ancoramento como uma ginástica, mas uma ginástica multidimensional. Vocês estão entendendo? Então, aqui fica para cada um raciocinar o que pode estar acontecendo aqui nessa imagem, tá bom? Vamos lá. Nascimento dos contratos de alma. Olha só. Personalidades nocivas despertam a atenção de entidades dos níveis mais baixos do plano astral, especializadas em atender demandas e desejos maléficos, devido à afinidade com a energia daqueles que buscam conexão com propósitos negativos. É nesse ponto que normalmente surgem as raízes dos compromissos em nossas encarnações passadas, cuidado com o que você pede. Nós, em alguns slides aí, 2 ou 3 slides acima, a gente usou aqui o exemplo lá do pessoal que está trabalhando lá no supermercado, né? Que tem lá um chefe, um superior, que age de uma forma equivocada com a sua equipe, ok? Então, o que acontece? Aqueles pensamentos negativos que a equipe, ou grande parte da equipe, está demandando, né, para o seu chefe, lá para o seu colega, elas podem ser atendidas por entidades que a gente não está vendo. Mas entidades que estão num plano umbralino, justamente para atender esse tipo de demanda, para gerar vínculo energético negativo, que vai se consubstanciar num contrato de alma. Porque esses seres, eles vão atender o teu chamado, o pedido, tá? Mas não vão fazer isso de forma gratuita. Eles não vão fazer isso porque estão preocupados com a tua verticalização. Não, pelo contrário, eles estão querendo escravos. E quando eles atendem ao teu chamado, ou seja, as tuas as tuas invocações, né, para o mal daquela pessoa, você acaba ficando em débito, mesmo que você não saiba o que está acontecendo do outro lado. Então, lembre, a interação entre esses campos, ou essas dimensões, é muito intensa. É muito intensa. É mais intensa do que a gente possa imaginar. Né? E muito do que a gente diz, fala e pensa
muitas vezes é atendido por essas entidades, mas depois virá a cobrança. Então, por isso que a gente tem que policiar os pensamentos. E aí a melhor técnica é da autoobservação, né? E ir cortando aqueles pensamentos que a gente identifica como entrópicos, que a gente classifica como não é meu. Mesmo que seja, esse pensamento não é meu. E aí eu estou cortando, corto, mando para o vácuo quântico, ok? Nós vamos fazer aqui uma revogação de contrato usando a tecnologia do vácuo quântico para fazer essa limpeza do nosso campo multidimensional, tá bom? Então vamos lá, a cobrança vem em parcelas, a perder de vista. Essas negociações, ao serem concluídas entre entidades maléficas e os indivíduos encarnados, visam alcançar, por meio de uma conexão com eles, objetivos terrenos que vão contra os princípios éticos e morais e resultam em um preço a ser pago nas próximas existências, como um processo de drenagem e subjugação ao longo de inúmeras vidas. E essa condição perdura até o momento em que a pessoa adquire o conhecimento necessário para se libertar disso em alguma vida vindoura. Então, olha só, aqui tem dois problemas, tá? Vejam a situação. Essa conexão com esses seres, né, nessa troca de favores negativos, então pode levar a uma escravização que remonte a várias existências. Então, cada avatar que entra, né, numa nova encarnação, ele é identificado como devedor pela ação, né, do seu irmão de alma anterior, e aí fica escravizado na situação. Por que ele fica escravizado na situação? Porque ele não tem consciência. Ele não tem consciência da vida e das coisas, né? E aí é muito fácil se perder. Então, aqui fala no final, essa condição perdura até o momento em que a pessoa adquire o conhecimento necessário para libertar-se disso em alguma vida vindoura. Olha só, fica parecendo uma coisa assim, que é da mão do acaso, né? E é mais ou menos isso, porque cada encarnação é como se fosse uma aposta. Você entra com a sua memória zerada, sabe, num campo minado, certo? E você também tem uma programação. Mas só que para você perceber essa programação, você tem que atingir um mínimo de consciência, de percepção, de autopercepção, porque senão você vai sendo guiado por quem? Pelos valores da matrix de controle. E aí você fica preso, sabe, a situações indesejadas. Então, numa determinada existência, pode haver, né, aí uma situação em que a pessoa, por influências, né, externas, ou até mesmo da sua hierarquia, através de pessoas que também estão encarnadas, né, ela consegue, de uma certa forma, como é que eu posso assim, despertar. E esse é o primeiro passo para a libertação. Você desperta e aí tem que enfrentar uma longa fila de sombras que foram construídas por você nessa vida e pelos seus irmãos de alma, né? E muitas vezes é mais fácil e agradável a gente esquecer tudo isso e ir para a farra, né? E cair no parque de diversão do que? Da matriz de controle. Só que ao fazer isso, você entra nessa fila aqui, ó, que vocês podem estar vendo aqui, ó, uma fila interminável, sabe, de situações escravizantes em que vida após vida você fica sendo usado como doador de ectoplasma para esses seres que precisam do teu adrenocromo para sobreviver. Então, essa cobrança, ela vem, muitas vezes, em parcelas, ok? Pense nisso. Em parcelas que vão perdurar durante
talvez centenas ou milhares de anos. Então, vamos lá. Se não estiver nessa condição, então nem faça. O que a gente quer dizer com isso aqui? Ó, dessa forma, aqueles que buscam ancoramento precisam manter-se alinhados com os princípios éticos, tanto da vida material quanto multidimensional, e buscar sempre objetivos benevolentes e elevados, direcionados àqueles que estejam interessados no que você tem a oferecer no plano espiritual superior. Assim poderão contribuir para a sua libertação da Terra, sem impor qualquer tipo de dependência ou interferência em sua jornada espiritual. Ok? O que a gente quer falar com isso aqui? Ó? Se não estiver nessa condição, nem faça. Ou seja, se você não faz o seu alinhamento interno, sabe? A sua revolução interna, sabe? A sua ecologia de alma, então nem faça ancoramento. Não faça tamiana, sabe? Não faça apometria. Por quê? Porque não vai adiantar de nada. Talvez até piore. Porque se você fizer esse tipo de prática, você vai estar abrindo, possivelmente você vai estar abrindo mais espaço no seu portal multidimensional para o acesso dessas entidades que não querem o teu bem. Porque as entidades que estão numa vibração melhor, muito melhor do que a nossa, não vão atender aquele que ainda vibra, sabe, de uma forma egóica, de uma forma matricial, entendeu? Então, se não for para fazer esse trabalho de reforma íntima, nem faça o ancoramento, tá? O ancoramento, ele é para os fortes. O ancoramento, ele é para os corajosos. É para aqueles que têm a capacidade ou conquistaram a capacidade de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado nessa experiência, sabe? Para que possa haver a tão chamada superação, ok? Então, vamos lá. Saber, outra coisa, saber das origens multidimensionais é fundamental. Então, por essa razão, é afirmado que, para aqueles que transitam pela noite escura da alma, os que já despertaram para a verdadeira situação da realidade terrena, torna-se fundamental entender sobre as suas raízes multidimensionais, a fim de buscar essa ligação definitiva com o seu grupo do outro lado, e não com outros grupos que não são responsáveis por guiar você para fora dos exílios. Porque são muitos grupos autorizados a operar na Terra e nem todos possuem interesse em nossa libertação. O que significa isso? A Terra é um planeta que está na borda da Via Láctea, porque é um laboratório de experiências genéticas de todo tipo, de todo tipo. Então, tem vários grupos aqui, tá? De outras civilizações, muito mais avançadas do ponto de vista tecnológico, fazendo experiências. E são inúmeras experiências. São experiências bélicas, são experiências na área econômica, são experiências na área sociológica, são experiências na área dos esportes, em tudo que você, em todas as atividades aqui, né, da nossa sociedade humana, você pode ter certeza que há um patrocínio do lado de lá, ok? Então, não tem essa coisa de bem e mal. Isso é uma visão dicotômica própria da nossa cultura, uma cultura judaico-cristã. Porque, na verdade, não tem essa coisa de bem e mal, tem pontos de vista. Então, gente, seguinte, por que é importante você começar a perseguir essa informação da sua origem estelar? Porque você sabendo, tá, a sua origem estelar, nos seus ancoramentos, tá, nas suas quebras de contrato, etc., tal, nas suas sessões de Tamiana, de Reiki, você pode fazer o comando e chamá-los para ir fortalecendo esse vínculo. Porque quando você sair daqui, quem vai estar te esperando do outro lado são esses seres que você, ao longo dessa experiência aqui, foi fomentando o quê?
uma ligação de amizade e de reencontro multidimensional, ok? Então, assim, tem vários grupos aqui na Terra, assim como tem as pessoas que estão aqui, os avatares que estão aqui, são de diversas origens. E como isso aqui também é um laboratório, muitas dessas hierarquias estão fazendo experiências. E aí aquela coisa, se você é um cientista, tá? E você está participando de um projeto, de uma experiência, etc. Tal, você vai liberar a cobaia que você tem na mão? Você faria isso? Eu acho que não. Por quê? Porque são muitos interesses que estão por trás. Né? Você está, como cientista, está recebendo financiamento para fazer aquela experiência, você tem toda uma infraestrutura, você faz parte de uma equipe, né? Você tem colegas, você tem orientadores, você pode ter alunos. Então, você não vai abrir mão da sua cobaia, porque ela é importante para a sua experiência. E muitas vezes nós somos colocados nessa situação sem perceber. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente buscar essa informação da nossa origem estelar, porque nós não somos, a maioria das pessoas que estão aqui, não são oriundas da Terra. Elas vieram de algum lugar fora da Terra. Elas tinham uma vida fora da Terra. E aqui, nesse momento, ao entrar nessa experiência aqui, a gente perde a memória galáctica para viver essa experiência aqui. Mas se você ficar sintonizado com as coisas negativas desse mundo, você não consegue recuperar sua memória estelar. E você nem sabe que você não é desse mundo. Você apenas está nesse mundo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui a gente chega ao fim da apresentação. Vamos fazer aqui o nosso ancoramento de encerramento dessa falação e, na sequência, a gente entra na quebra de contrato, tá bom? Então, vamos lá. Convido a todos a fecharem seus olhos, a se concentrarem na sua respiração, permitindo que as bênçãos do universo entrem no seu corpo físico através da respiração, permitindo que o oxigênio se transforme no prana, doador da energia vital que nos faz funcionar além da matéria. E assim, agradecemos aos guias e nossos amados mestres que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, nos permitindo aprender e ensinar um pouco mais, bem como reforçamos a necessidade de equilibrar nossa dualidade. Por isso, pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra e de Monmátia, ao Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias, propiciando a abertura cada vez maior de nossa consciência. E assim, felizes e reconfortados por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar essa apresentação de hoje, dando-nos força e inspiração para avançar cada vez mais na senda desses assuntos de ordem transcendental, dizendo, todos juntos, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Dijai Shiva Om Shivankara, Dijai Shiva Om Shivankara, Harion, Harion, Hari Onkara, Hari Hari, Hari Hari, Onkara. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos todos em paz. Assim é e assim será. Selamat Mai. Selamat Mai. Agora, pessoal, cada um voltando ao seu tempo. Quero saber se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta. Senão, a gente já pode ir se dirigindo para a nossa sessão, né, de quebra de contratos, revogação de contratos, né? Deixa eu colocar aqui.
texto da nossa revogação. E então, vamos lá. Da mesma forma, pessoal, eu acho assim interessante que eu vou fazer a leitura aqui para quebra de contratos, tá? E aí é interessante que vocês se ensimesmem, ou seja, fechem os olhos, sintam a respiração e permitam que essas palavras entrem pelos seus ouvidos, tá? E façam, vai fazendo ressonância com o nosso chakra cardíaco, sabe? E vai se expandindo além do nosso corpo, sabe? Para nossas facetas, como é que eu posso dizer? Para nossas interfaces, tá? Se expandindo para o nosso conjunto maior, ok? Então, vamos lá. Eu convido a todos a fecharem seus olhos, a fazerem essa psicosnáutica e procurando a essência que há em cada um. E começamos, então, com a afirmação: eu sou livre, eu sou soberano nessa experiência, eu sou um com minha egrégora. Agora, respiro e coloco-me no poder inquestionável do meu eu interior, expandindo minha consciência, agregando valor à minha família de almas, agregando valor ao meu eu superior, à minha presença eu sou, à minha mônada e à minha consciência fractalizadora. Ancorado em minha egrégora, invoco as frequências da supraconfederação, da confederação multidimensional, da confederação intergaláctica, das ordens Santa Esmeralda, Voronandek, Goronandek, Micaélica, Melquisedeque, Lanonandek, ordens que estão acima das cadeias da dualidade. Para certificar esta revogação, invoco as frequências do ponto verde, ponto base, frequências telúricas, a fim de segurarem esse ritual no afastamento de egrégoras, formas pensamento, formas sentimento, entidades negativas ou negativadas de qualquer espécie, e peço aos devacãs do vácuo quântico, que é a onda de energia primordial que aspire tudo que precisa ser removido e transmutado em energia cósmica, que retire tudo que não serve mais ao caminho da minha evolução. Reúno todos os acordos e pactos que assumi e firmei de forma consciente ou inconsciente ao longo de minha existência. Suas cópias, seus backups, em todas as linhas de tempo, em todas as dimensões que me possibilitaram experimentar dificuldades, limitações, relacionamentos ruins, problemas de saúde, problemas financeiros, disfunções familiares e qualquer outra coisa que tenha drenado minha energia nesta linha de tempo e em todas as outras linhas do tempo, no passado, no presente e no futuro, em todas as dimensões, densidades, níveis, domínios e realidades. Reúno todas as cláusulas desses acordos, cópias de segurança, espelhos, cópias de contraparte desses contratos, e decreto pela autoridade interna do meu eu soberano, da minha egrégora, que todos esses acordos estão nulos e anulados e perderam a vigência. Revogo todos esses acordos, bem como todas as cópias de contrapartes, cláusulas, reintegrações, duplicatas, backups e tudo anteriormente nomeado. Recupero toda a minha energia que entrou nesses acordos. Que as energias originais voltem a mim através do chakra cardíaco. Envio todos os acordos e todas as facetas previamente nomeadas ao vácuo quântico para serem transmutadas no núcleo galáctico gerador da vida. Não acredito mais nos seres que se digladiam nos gradientes da dualidade, pois, se pensarmos bem, servem a um ciclo que se retroalimenta e serve, em última instância, para garantir a alimentação energética do demiurgo impostor. Oriento minha egrégora a fazer ressonância com as consciências que se encontram além das cadeias da dualidade e que prezam pela libertação dos exílios planetários. Eu sou o soberano da minha vida
E aviso a todos que estão conchavados com os interesses do demiurgo impostor, que estão notificados quanto à proibição de afetar minha energia novamente, desde agora e para sempre. Se despertarem, se desrespeitarem a esfera do meu livre-arbítrio e da minha vontade soberana de anular todos os contratos que não me servem mais para o caminho da minha ascensão, autorizo minha egrégora, a supraconfederação e o Conselho de Anciões da Terra a enviá-los ao vácuo quântico para serem transmutados em matéria-prima da vida. Com a força da minha egrégora, revogo todas as impressões, implantes, chips, coberturas, crenças, percepções, atitudes, identidades, camadas de programação, emoções traumáticas, votos de pobreza, votos de castidade, votos de subordinações, emoções congeladas, relacionamentos relacionados a esses acordos. Peço à tríade superior que rastreie por toda a minha mente, consciente e subconsciente, por todo o meu campo energético, vibracional, os componentes, dados e memórias relacionadas a esses acordos limitantes, e os delete, e que suas resultantes sejam encaminhadas ao vácuo quântico. Peço a convalidação do contrato original com a ordem promotora do projeto que visa a minha libertação dos exílios planetários. Que a supraconfederação galáctica garanta agora a vigência da intenção primordial contida no contrato original. Quaisquer adentos, construções, remanescentes relacionados aos acordos impostos artificialmente, que sejam deletados. Afirmação final: eu sou soberano da minha vida e ninguém pode tirar a minha energia. Eu sou soberano de minha vida e não permito que nenhum ser ou não ser venha infringir meu espaço soberano novamente. Eu, como fragmento da fonte fractalizadora, sou livre, soberano e responsável. Permito que os atributos da minha essência original qualifiquem minha personalidade. Agradeço a todos os seres que estão além das cadeias da dualidade, que comungam com os propósitos de minha libertação, do sistema prisional de Teta e dos exílios planetários, que se fizeram presentes a esse decreto de revogação de contratos de alma. Está feito, está feito, está feito. Está confirmado, está selado, chancelado pelo Conselho dos Anciões da Terra e pela Supraconfederação Galáctica. Está feito. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Gachô, Regi, Ho. Assim, pessoal, cada um vai voltando a seu tempo, vai percebendo a sua respiração e que os nossos olhos sejam os últimos instrumentos a se abrirem nesse momento de renovação. Eu coloco aqui na tela uma imagem de Canopus, uma estrela ascensionada, para que todos vocês possam fixar na sua tela mental essa energia de superação, ok? E assim, então, chegamos ao final, né, desta live. Agradeço a todos e a todas, né, por terem participado. Eu vou, assim que o Meet me devolver essa gravação, amanhã eu vou colocar lá no nosso grupo a gravação para aqueles que desejarem assistir novamente, ou alguns trechos, né, para rememorar algumas passagens, ok? E aí eu me despeço de todos e no próximo domingo estamos no Samadhi ao vivo, né, para fazer mais uma apresentação de assuntos que têm a ver com a nossa busca de verticalização. E assim chegamos ao fim de mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi e até a próxima segunda-feira, ok? Gratidão, Sérgio. Boa noite.
Gratidão a todos vocês. Valeu, até logo, boa noite.